dá grandes coisas. Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá provisão para você usar, amém? Não deixe guardado na gaveta, não enterre, né? Não deixe enterrado, use em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui já se sentiu frustrado, talvez até desapontado, talvez você até perdeu um pouco da esperança, devido a algum sonho, algum projeto que você tinha no seu coração, que você lutou para alcançar, mas ele não aconteceu? Alguém já se sentiu assim? Poxa, eu tive esse sonho, eu acho que era de Deus, eu tive esse projeto, essa ideia, e eu busquei, e fiz inúmeras orações para que isso acontecesse, e o tempo vai passando, e você não vê a concretização desse sonho. Já aconteceu isso com você ou só comigo? Ou talvez você chegou até a desistir desse sonho. Teve algum sonho que você chegou a desistir? Olha, demorou tanto para acontecer que eu desencanei. Eu realmente larguei de lado, eu acho que de fato não é para mim, né? Ou talvez até um chamado de Deus na tua vida, você recebeu um chamado de Deus, você perseguiu esse chamado por um tempo, mas ele demorou para acontecer e por algum motivo você desanimou e você desistiu desse chamado e você desencanou dele, virou a página, buscou fazer outras coisas. Há alguém aqui que se relaciona com isso? Quero dizer que eu tenho boas novas para você hoje, amém? Eu tenho boas novas para você. Você vai sair desse culto com a sua fé e com a sua esperança renovada, em nome de Jesus. Você vai sair daqui com a convicção de que aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para trazer ao completo tudo aquilo que ele iniciou. Uma das coisas que eu acho mais horrorosas é uma obra inacabada. Quando você vê, nós temos aqui, perto da casa do Carlos e da Elisângela, tem lá na costa um prédio que está só o esqueleto do prédio. É horrível, você passa ali entre a Afonso Pena e a praia, a Glicéria e a praia, você vê, está lá aquele esqueletão, lá um prédio alto que poderia ser um prédio bonito, cheio de vida, com escritórios, com consultórios, enfim, N coisas, outra vez residências, famílias com vida, mas não, só tem um esqueleto lá inacabado. Então assim, nós temos um Deus que não trabalha com obras inacabadas. Amém? Ele vai trazer para o completo a sua vida. E tudo que Deus faz, Ele faz bem feito. Tudo que Deus faz, Ele faz belo. Amém? E Ele quer fazer algo maravilhoso em você e na minha vida. Abre comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 22. Deuteronômio 7, 22. E o Senhor, o teu Deus, lançará fora estas nações pouco a pouco. Repete comigo, pouco a pouco. De diante de ti. Não poderás destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Eu escolhi uma versão um pouquinho diferente aqui, e eu vou repetir o versículo. O Senhor, o teu Deus, lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. O tema da mensagem de hoje é pouco a pouco. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos pela tua palavra. A tua palavra ela é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra não volta para ti vazia, mas ela cumpre aquilo que o Senhor agrada. Então, Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que o nosso coração, que a nossa mente agora fique alerta, fique fértil, para receber a tua palavra, Senhor Deus, que ela gere fruto dentro de nós, venha prosperar dentro de nós, venha, Senhor Deus, fazer com aquilo que o Senhor deseja em nós e através de nós. Paizinho querido, colocamos e consagramos esse momento a ti, em nome de Jesus, amém. Amém.
Nós sabemos o fim dessa história. Deus tinha feito uma promessa para Israel. Deus fez uma promessa para o seu povo, de que eles iriam sair do Egito, ter um tempo de deserto, mas que eles iriam tomar posse da terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra que eles iriam habitar, que eles iriam se multiplicar, que as suas famílias iriam se constituir, onde eles iriam gerar seus comércios, seus negócios e seriam felizes, como dizem os filmes, felizes para sempre. E Deus cumpriu a sua promessa. A gente sabe o fim da história, que de fato o povo de Israel conquistou as nações que ali habitavam. Eram nações que faziam coisas erradas, eram nações que sacrificavam crianças a falsos deuses, eram nações que usavam de magia negra, ocultismo, e tinham diversos credos e crenças diabólicas, que praticavam o mal, que exploravam as pessoas, que escravizavam e eram injustas. E Deus expulsou aquelas nações pouco a pouco, para que o seu povo pudesse tomar posse daquela terra. Deus prometeu a terra, mas nessa promessa, ela não aconteceu de forma instantânea. Israel não chegou lá da noite para o dia e bum, todo Canaã era deles. Deus prometeu, vou dar a terra, mas vai ser pouco a pouco. E Deus foi fiel para cumprir, porque quando você abre lá o livro de Josué, você vê que em Josué capítulo 13, se eu não me engano, mostra quantos reis Josué derrotou com o exército de Israel. Se eu não me engano, foram 31 reis. 31 reis, 31 cidades, 31 regiões que Israel tomou posse. Mas ainda tinha mais, porque depois vieram outros homens de Deus, outros juízes, depois veio o rei Davi, veio o rei Salomão, que conquistaram também mais terras para o povo de Israel. E uma coisa fascinante é que quando Deus chama você para alguma coisa, quando Deus te dá uma promessa, quando Deus tem um chamado para a sua vida, você tem que entender que muitas vezes você não vai ver a concretização completa dele, porque ele vai superar os anos que você tem de vida nessa terra. Porque quando Deus chamou Abraão, ele disse: farei de você uma grande nação, olhe para as estrelas do céu, olha como elas são numerosas, assim será a sua descendência. Sendo que Abraão não viu toda a descendência dele. Abraão viu a semente do que poderia ser, ele viu o milagre, ele viu Isaque. Depois eu creio que Abraão também conheceu os seus netos, e ali ele teve Esaú, ele teve Jacó, mas a profecia começou, a promessa de Deus começou a se concretizar através da vida de Jacó, que teve os seus 12 filhos, e esses 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel. Abraão não viu no seu tempo, porque o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida é muito grande para que a gente consiga ver no nosso tempo. Deus pensa em legado, e Deus tem um legado para deixar através de você, amém? Então a gente tem que se acostumar com um pouco a pouco. Entender que é propósito de Deus que a gente alcance as coisas pouco a pouco. E deixar de orar e falar assim: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim aconteça na minha época, no meu tempo, na minha vida. Não tem como. Por isso que muitos de nós nos frustramos, porque Deus vai continuar fazendo depois que você for para a glória. O projeto dele na tua vida vai continuar. Você sabe quantas vezes o nome de Moisés aparece na Bíblia? Várias. Josué aparece poucas. Josué conquistou muito mais do que Moisés, mas o nome de Moisés aparece muito mais. Profeta Elias, o nome de Elias aparece muito mais do que o nome de Eliseu. Eliseu realizou 2 vezes mais milagres. Eliseu tinha 2 vezes mais seguidores ali, nas escolas dos profetas lá, mas tinha o dobro da unção. Mas por que o nome de Elias aparece mais? Porque eles não se reproduziram. Eliseu não acabou se reproduzindo, acabou a unção morrendo com ele. A Bíblia fala que Eliseu foi enterrado, e depois de alguns anos, um soldado morreu, lançaram aquele soldado dentro do túmulo de Eliseu, e pum, o cara ressuscita. Só de encostar nos ossos de Eliseu, o cara voltou à vida. O que aconteceu? O que a unção estava fazendo ali num homem morto? Deveria ter sido passado adiante, mas não foi. Por isso a gente vê, Elias investiu em Eliseu, o nome de Elias é citado mais vezes. Quando a gente vê a história de Josué, também Josué não criou, desde a época até Josué o povo seguia Deus, mas depois de Josué o povo começou a fazer altares e deuses para si, porque Josué também não multiplicou o que Moisés tinha ensinado para ele.
Então a gente tem que entender muito isso, que Deus ele zela pela continuidade, pelo pouco a pouco, algo na minha vida que eu repasso para outra vida, que essa vida repassa para outra vida, e isso vai gerar um impacto geracional e poderoso, muito além do que a gente pode imaginar, amém? A minha Bíblia diz que o meu Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele foi fiel para cumprir as suas promessas com Israel, Ele continua sendo fiel para cumprir as suas promessas na minha vida e na sua vida. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não varia como sombra. Olhe comigo Salmo 84, versículo 11. Salmos 84. Diz assim, Salmo 84, 11, diz o seguinte: o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Nós temos um Deus que não retém, que não recusa, que não esconde o bem para os seus filhos. Qual é o pai que pede pão e o pai lhe dá pedras e cobras? Nós temos um Deus que é tão bom, não é um Deus que nos dá pedras e cobras, é um Deus que não retém o bem, mas Ele dá o bem aos que vivem com integridade. Versículo 12, o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. Vamos confiar no Senhor, amém? Deus vai concluir na sua vida o que Ele prometeu, o que Ele iniciou. O problema da nossa frustração é que nós queremos vitória instantânea. Nós queremos chegar no topo da montanha rápido. Nós queremos sucesso instantâneo e queremos usufruir dos benefícios o quanto antes. Porque uma vida bem-sucedida é uma vida boa, é uma vida gostosa. E a gente vê pessoas que já chegaram lá e falam, eu quero essa vida para mim, eu quero alcançar isso, eu quero usufruir desses benefícios agora. Sendo que a gente tem que entender que o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é pouco a pouco. Às vezes a gente olha para alguém e fala, eu quero o que ele tem. Eu quero o que ela tem. A gente olha para alguns homens de Deus e fala, eu quero aquela unção. Eu lembro que eu era caça-unção. Houve uma época na minha vida que eu tive o privilégio de conhecer alguns grandes homens de Deus, e eu vinha como aquele cachorro carente, sabe, que a minha cachorra fazia isso quando ela era viva. Você estava no sofá vendo televisão, ela vinha com o focinho, com a cabeça e botava debaixo da nossa mão, para a gente fazer carinho nela. Eu era assim. Eu chegava para esses homens de Deus, ele estava lá conversando com alguém, eu meio que me enfiava ali assim, e botava minha cabeça na mão dele assim, ó, ora por mim, pastor, eu quero a tua unção. Sendo que passou muitos anos que eu fui entender, eles oraram por mim, mas eu não via a unção fluindo em mim. O que está acontecendo? Mas o pastor orou. Pastor Bill Johnson, da igreja Bethel, né, uma igreja relevante, influente lá na Califórnia, em Redding, eles compõem várias músicas que a gente canta aqui na igreja. Ele orou por mim, eu orei para ele, falei, pastor, ora por mim, eu quero ver uma revolução para Jesus na minha nação. Aí ele orou com fé, ele transferiu unção para a minha vida, mas eu não consigo me ver movendo nem 1/3, nem 2% do que esse homem move. O que será que está acontecendo? Porque às vezes a gente quer a unção de alguém, mas a gente não sabe o processo que aquela pessoa passou para ter aquela unção. O óleo, o óleo, ele acontece, ele sai da azeitona porque ela é pressionada. De tanto pressionar a azeitona é que flui o óleo, que sai o azeite. Então esses homens de Deus que a gente vê fazendo grandes coisas, passaram por muitos momentos de pressão. E é um caráter que passa por provação e é aprovado que recebe unção. Amém? Amém. Você precisa ser aprovado nas provações para você receber a unção que você precisa. Ela não vai vir por mera imposição de mãos. Nós queremos sucesso instantâneo.
Existem várias coisas que talvez vislumbram nossos olhos, aquelas coisas, aqueles esquemas, fique rico rápido, né? Ganhe 5 mil reais sem fazer nada. Não existe isso, querido. Não existe. Então, sucesso não acontece do dia para a noite. Até tem algumas exceções, mas é perigoso quando acontece. Nós estivemos na Disneylândia recentemente, nas férias de família, e foi gostoso me sentir como criança lá, foi muito legal. E nós vivemos um momento bem interessante nas filas do parque. Tinha muita fila, talvez você se identifique com isso, você já foi no Hop Hari no dia cheio, no Wet n Wild no dia cheio, no Beto Carreiro no dia cheio. Tem fila para os brinquedos. E eu lembro que nós estávamos numa fila, já havia 40 minutos, e tinha uma família na nossa frente, com uma criança também, tinha várias crianças no parque, e quando depois dos 40 minutos, quando chegou a vez dessa família que estava na nossa frente, o monitor falou assim, deixa eu ver o tamanho da sua filha. Aí a menina foi lá e ela era menor do que o tamanho permitido para ir naquele brinquedo. Fiquei pensando, meu Deus, eles ficaram mais de 40 minutos na fila para chegar na vez deles e saber que não vai poder ir no brinquedo. Ai, mas essa Disney, viu? Como é que eles fazem uma coisa dessa com essa família? Como é que o Walt Disney, chama o Walt Disney lá no túmulo. Onde você está com a cabeça, homem? Coitada da criança, está agora chorando, vai ter que voltar para ir para outra fila em outro brinquedo. Que judiação! Porque ela não pode ter essa diversão. A Disney está errada? Na verdade, por que aquela criança não pôde ir para aquele brinquedo? Porque ela não tem estrutura, ela não tem tamanho que cabe nos equipamentos de segurança. Ela vai entrar no carrinho da montanha-russa, ela vai sair voando na primeira curva. Porque ela não tem estrutura. E às vezes Deus não deixa você viver certas bênçãos na sua vida, porque você ainda não está pronto, você ainda não tem estrutura, e aí você se frustra, aí você se decepciona, aí você pensa, ai Deus, por que eu não tenho isso agora? Talvez você é solteiro, você é solteira, está orando, pedindo para vir o varão, a varoa. Eu quero uma pessoa especial para mim, né? Só que você ainda não está pronto, você não tem estrutura. Se Deus manda a bênção para você, talvez você arruine antes de casar. É proteção. Deus trabalha na nossa vida, na minha vida, na sua vida, pouco a pouco. Eu demorei 5 anos em santidade, em fé, esperando para conhecer a minha esposa. Se eu tivesse conhecido ela logo no primeiro ano que eu estava buscando a Deus, eu teria arruinado tudo. Deus deseja nos preparar, amém? Eu lembro que em 2004 para 2005, eu comecei a entender um pouco do meu chamado. Deus começou a falar coisas que Ele tinha para a minha vida, começou a falar acerca de coisas, sonhos ministeriais, e eu comecei a me vislumbrar com tudo aquilo. Eu mudei todos os meus planos e me adequei ao que Deus tinha. Nada mais me interessava. Eu comecei a receber diversas palavras proféticas. Sendo que ao invés das palavras proféticas só me dar um norte, as palavras proféticas inflaram meu ego. As palavras proféticas, antes de eu começar a viver qualquer uma delas, eu já estava me sentindo extremamente importante. Então no ano de 2004 para 2005, eu já imaginava que, olha, eu vou chegar no Brasil, eu vou plantar a igreja, essa igreja vai crescer rápido, em 1 ano já vai ter multidões, fila na porta para entrar, em 1 ano a gente já vai estar com 2 prédios, a gente vai comprar o estádio, a gente vai, sabe, eu já estava assim, lá na frente, o presidente da república vai me ligar para pedir conselho, eu já comecei a viajar e me achar extremamente importante, achando que esse ministério que Deus tinha me chamado ia ter uma notoriedade nacional, internacional, e ia expandir para a América Latina, enfim, eu comecei a me sentir extremamente importante. Sendo que a realidade foi bem diferente. Quando eu cheguei no Brasil, como nós penamos para conseguir 10 pessoas. Como foi difícil, e quando a gente conseguiu, depois elas foram embora, depois nós conseguimos mais 10, elas foram embora, e a nossa jornada tem sido pouco a pouco.
E eu louvo a Deus hoje com entendimento, porque se Deus tivesse me dado sucesso instantâneo, eu teria me perdido. Se Deus tivesse feito em mim, não, em um ano a igreja vai estar explodindo, em um ano todas essas coisas que eu imaginava na minha cabeça que ia acontecer, se de fato elas acontecessem, eu acho que talvez o meu coração teria se afastado do coração de Deus. Porque olha o que diz, volta lá, Deuteronômio 7, 22. O Senhor, o teu Deus, expulsará pouco a pouco, ou aos poucos, as nações que estão diante de vocês. Vocês não deverão eliminá-las de uma só vez. Deus não vai eliminar e expulsar as nações, não vai te dar vitória instantânea. Senão os animais selvagens, tem outra tradução que diz, senão a besta do campo, ou as feras do campo, se multiplicarão, ameaçando vocês. Quais são as feras do campo? Quais são as bestas do campo? Quais são os animais selvagens? Para o nosso contexto, ego, egoísmo, autossuficiência, soberba, ganância. O teste mais difícil de todos não é o da escassez, é o do sucesso. Quando você chega no topo, que todas as suas necessidades foram supridas por Deus, por isso que várias pessoas quando chegam no sucesso caem. Quantos homens de Deus a gente vê? Começou, não tinha nada, diz que eu era vendedor de picolé, aí agora o cara está lá com 10, 15 igrejas, 10 mil pessoas nas igrejas, é bispo, é apóstolo, é isso e aquilo, daqui a pouco vem um escândalo, o cara cai, não consegue nem segurar a família. O teste do sucesso é o mais difícil, por isso Deus nos leva numa jornada, pouco a pouco, porque no pouco a pouco Ele está forjando o seu caráter, no pouco a pouco Ele está te ensinando coisas que quando você chegar lá, você não vai se perder. Deus está mais interessado em você cruzar a linha de chegada bem, do que você parar no meio do caminho. Deus está mais interessado em nos dar o que a gente precisa do que o que a gente quer. Não troque o que você precisa pelo que você quer. Porque Deus sabe o que você precisa. Deixa Ele prover o que você precisa. Pouco a pouco. Muitas bênçãos não chegam porque a gente não está pronto. Deus, Ele está interessado em te preparar, Ele quer te abençoar, Ele quer que você chegue lá. Ele não te destinou para o fracasso, Ele te destinou para o sucesso, sendo que Ele quer te preparar para que quando você chegue lá, você não perca o que é de mais precioso. Sabe qual é a maior bênção do cristão? Ser íntimo de Jesus. Não existe bênção maior. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E isso acontece. A maior bênção que eu e você podemos ter é intimidade com Cristo. Sucesso não é fama. Fama é o que você faz por você. Sucesso é o que você faz para os outros. Sucesso é você deixar legado na vida dos outros e se reproduzir e multiplicar. Deus quer que você tenha esse tipo de sucesso. Não tem nada a ver com o que você pode fazer para Deus. Não tem nada a ver com o que você faz com Deus, mas tem tudo a ver com o que você pode ser em Deus. O ser tem que ser maior do que ter. O ser tem que ser maior do que fazer. Uma dica. Não peça para Deus te dar mais. Peça para Deus te fazer mais. Deus me dá mais. Deus me dá mais dinheiro, Deus me dá mais recurso, Deus me dá mais isso, me dá mais aquilo. Peça para Deus, não Deus me faz mais sábio. Deus me faz mais cheio de unção, me faz mais amoroso, me faz mais fiel, me faz mais gentil, me faz mais generoso. Deus me faz. Na verdade, nós só saberemos quem vai ser bem-sucedido no dia que a trombeta soar. O sucesso verdadeiro nós só vamos descobrir no dia que a trombeta soar. Porque Jesus disse em Mateus 7, coloca aí para mim por favor, Mateus 7, 22, palavras do próprio Cristo, olha que pesado. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Uau,
A gente não se admira com o dom de profecia? Eu fico espantado. Na conferência agora, na Presence que a gente teve em San Diego, a nossa igreja, o nosso pastor, o fundador da C3, é impressionante como as profecias dele são peculiares, são precisas, são detalhistas. E a gente vê elas se cumprindo na vida das pessoas. É um dom maravilhoso. Mas olha o que diz aqui: não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios. A pessoa tem autoridade, ela expulsa demônios. Não realizamos, quantos? Não foi alguns, não foram poucos, foram muitos milagres. Então quando a gente pensa, o cara profetizou, olha, o cara expulsou demônio, realizou muitos, isso é bem sucedido, é top. Olha o que Jesus fala. Próximo. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste de mim vocês que praticam o mal. Mas profetizar é praticar o mal, realizar milagre é praticar o mal? Não, fazer isso não é o mal. O mal é o coração deles ter se afastado de Deus. O mal é eles terem perdido a intimidade com Deus. Perdido a essência, como disse o Carlos aqui na frente. Se você alcança sucesso muito rápido, grandes chances de você perder a sua essência. Se você não estiver pronto para o sucesso, as pressões que vêm com o sucesso pode derrubar e afastar o seu coração do coração de Deus. Eu conheci um pastor lá na conferência que nós tivemos em San Diego, um homem que ele move no meio político. Deus tem um chamado na vida dele, que ele ora por pessoas importantes, ministra na vida deles. E ele vai na Casa Branca, ele ora pelos representantes do governo dos Estados Unidos, e ele falou que ele teve o privilégio, antes da posse do presidente Bolsonaro aqui do Brasil, ele orou pelo nosso presidente. Eu fiquei fascinado, perguntei como é que foi orar pelo nosso presidente, tudo, né? É uma coisa nova para a gente, tudo. E ele falou assim: eu nunca tinha visto um homem debaixo de tanta pressão em toda a minha vida. A pressão que existe sobre o presidente de vocês, você não faz ideia. A minha esposa abriu a Bíblia, entregou uma palavra para ele, nós oramos por ele, ministramos na vida dele, e encorajo vocês a orar pelo presidente de vocês. Quanto mais alto você sobe, maior é a pressão. Você vai estar pronto para lidar com as críticas? Você vai estar pronto para lidar com a oposição? Você vai estar pronto? O teste do sucesso é o mais difícil de todos. Mas eu quero te animar. Talvez você não se sinta bem-sucedido. Se o seu nome está escrito no livro da vida, você já é bem-sucedido. Se você e sua casa servem o Senhor, você já é bem-sucedido. Se você é cercado por pessoas que você ama e que elas te amam de volta, você já é bem-sucedido. Não caia na armadilha da comparação. Deus fez a gente, os seres humanos, com os olhos na frente do rosto. O peixe já tem os olhos do lado, né? Um olho aqui, outro olho aqui. Tem crente que se comporta como peixe. Fica só olhando o que está acontecendo na vida do irmão do lado. Fica só olhando para aquelas pessoas que têm mais que ela. Deus não fez para você ficar focando em quem está do teu lado, mas para você focar no que está na frente. Porque a gente se frustra quando a gente se compara. A gente olha aquela pessoa que está mais bem sucedida que a gente, que já conquistou mais do que a gente, e a gente começa a olhar para o que a gente tem, e o que a gente não tem, e o que a outra pessoa tem, e a gente não foca no que a gente tem, e não trabalha no que a gente tem, e só se lamenta e murmura. Vou te falar uma coisa: quando você murmura, você empodera demônios. Quando você louva, você empodera anjos. Por isso que a Bíblia fala: ainda que a figueira não floresça, eu te adorarei, eu te louvarei, eu te exaltarei. Porque você empodera anjos para prover a tua vida, quando você louva. Mas a gente às vezes fica tão focado nas outras pessoas, no sucesso dos outros, que a gente esquece de trabalhar o talento que Deus nos deu. Deus te deu talentos. Ele pode ter dado para quem está do teu lado 2, para outra pessoa 4, para outra 5, mas talvez todo mundo tem pelo menos um. E se você trabalhar, esse 1 vira 2, o 2 vira 4 e por aí vai.
Mas se você focar no irmão que tem 4, e focar no que você não tem, você nunca vai ter criatividade e energia para trabalhar o que você tem. Então vamos trabalhar o que a gente tem, porque o que você tem é maravilhoso. O que você tem vem de Deus. Valorize, que você vai ver multiplicar. Quando você se compara com outras pessoas, você abre portas para demônios atuar na tua vida. Porque você diz também para Deus: Pai, você não está fazendo um bom trabalho comigo. Você não me fez bom o suficiente. O fulano você fez bom. O fulano você dotou de dons e talentos que, olha, aquele fulano ali você abençoou. Você não me abençoou. Você está dizendo isso para Deus quando você se compara. A grama do vizinho não é mais verde, é onde mais é regada. Se você cuidar da sua, você vai ver que ela vai florescer, amém? Sabe uns animais que eu vi um pastor pregando, eu adorei esse exemplo. Ele falou dos animais favoritos que ele tinha que entrou na arca. Às vezes a gente pensa, caramba, deve ser, sei lá, o leão e a leoa. Porque Deus deu a ordem, né? Dos animais irem para a arca lado a lado. Macho e fêmea. E aí foi passando, perante esses animaizinhos, né, foi passando lá, passou o leão, passou a leoa, a milhão, e eles olhando um para o outro, nossa, o leão e a leoa já foram. Aí passou a zebra, o casal de zebra, o casal de elefante, foi passando todos os animais, as aves que voavam, que chegavam mais rápido, e o casal de caramujo indo lá bem devagarinho. Querida, o marido falando para a esposa, o caracol macho falando para o caracol fêmea, não olhe para os outros, eles vão chegar lá mais rápido, mas Deus deu a ordem, a porta da arca não vai fechar até que a gente chegue lá. Amém? Então eu quero dizer que Deus está esperando você chegar lá. Não importa a sua velocidade, contanto que você não desista. Por isso que nessa noite eu quero despertar em você de novo aquela chama que talvez você tinha, que pelo tempo que se passou não aconteceu, se esfriou. Porque a esperança que tardia enfraquece o coração. Mas nós podemos se fortalecer no Senhor, amém? E na força do seu poder, você vai chegar lá. Simplesmente não tenha uma postura de derrotado. Porque se você adota uma postura de derrotado, você não vai ser um vencedor. Põe aí para mim a imagem do Igor. Quem aqui conhece o Igor do Frankenstein? Olha o Igor. E tem crente que anda assim, olhando para o chão, sem perspectiva de futuro, sem aspirações, não, já tentei outras vezes, não consegui. Se um atleta pensa assim, ele nunca vai ter o ouro. Às vezes as pessoas do mundo são mais sábias e astutas do que a gente tem que aprender a ter uma postura de vencedor. E não andar encurvado como um coitadinho, porque você não é um coitadinho. Jesus morreu por você. Amém? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Adote uma postura de vencedor. Olhe para o alto, olhe para frente. É de lá que vem o seu socorro. Confie no Senhor e na força do seu poder. Você nunca vai obter aquilo que você não acredita que Deus te deu vitória sobre. Vou repetir. Você nunca vai obter aquilo que você não acredita que Deus te deu vitória sobre. Lembra dos espiões que foram visitar a terra de Canaã? Moisés enviou 12 espias. Eles ainda estavam morando no deserto em tendas. Os 12 espias chegaram a Canaã, a terra que mana leite e mel, para investigar a terra, investigar a promessa de Deus. 10 dos 12 espiões começaram a olhar para os gigantes, começaram a olhar para os obstáculos, começaram a olhar para as dificuldades e começaram a adotar a postura de Igor. Nós somos como gafanhotos perto desses gigantes. Com certeza eles nos esmagarão.
Com certeza nós não teremos vitória contra esse inimigo tão poderoso. Eles estavam esquecendo quem era o Deus deles. Eles estavam esquecendo que o Deus deles libertou eles da nação mais poderosa da terra, que era o Egito, Faraó e seus cavalos de guerra. Eles estavam esquecendo de tudo aquilo que Deus já tinha feito por eles de forma sobrenatural e poderosa, e adotaram uma postura de derrotado. Talvez você está se sentindo assim, você está nessa postura hoje, você se esqueceu que Deus já te trouxe libertação em alguma área da tua vida, você já se esqueceu que Deus operou milagre em você em algum momento, você está se esquecendo. A Bíblia fala, traga à memória aquilo que te traz esperança. Comece a lembrar e a pontuar o que Deus já fez em você, e você vai ver que Ele já fez grandes coisas. E os 10 espias, com aquele senso de derrota, não entraram na terra prometida. Só os 2, Josué e Caleb, que tiveram uma visão positiva, uma visão, voltaram com o relatório para Moisés. Moisés, de fato, a terra é boa. Nós comprovamos, está aqui, trouxemos uma uva. A uva era do tamanho de um cacho de uva, cada uva era do tamanho de uma maçã. O negócio é bom. Deus com certeza vai nos dar vitória sobre aqueles inimigos. Deus só fez com que aqueles 2 e todo o resto da geração morressem no deserto. Deus não quer que você morra no deserto, porque o deserto não é o seu destino final. Outra coisa importante, acerca de adotar uma postura de vencedor: não critique quem já venceu. Nós temos uma cultura na nossa nação, uma mentalidade de pobreza que é uma praga. A gente se incomoda com quem fica rico. A gente começa a procurar defeito em quem enriqueceu. Não, será que foi de forma lícita? Aí o cara vai lá, troca de carro, pega um carrão. Já viu o carro do fulano? O que será que ele está fazendo? É propina. Eu aprendi uma coisa que revolucionou a minha vida. Você não se torna aquilo que você despreza. Às vezes você olha para um cara como Steve Jobs. Steve Jobs foi um cara que revolucionou o mundo da tecnologia. Ele teve uma visão, ele buscou essa visão, e ele realizou essa visão. Eu lembro no seu primeiro discurso, quando ele criou o iPod, ele disse, são 1000 canções no seu bolso. Ele visualizou aquilo e ele criou aquilo. E ele conseguiu bilhões. Mandaram ele embora da Apple, ele foi lá, fundou uma outra empresa, a Pixar, que faz aqueles desenhos animados, Toy Story, entre outros. Você vê que e ficou milhões de novo, o negócio, vendeu a empresa, chamaram ele de volta para a Apple, ele voltou para a Apple, revolucionou de novo a Apple, tirou do buraco, botou as ações lá em cima. O cara era um crânio. E a gente olha para esse homem, a primeira coisa que você pensa, eu pensava, ao invés de vislumbrar a criatividade, vislumbrar o que ele tem de bom, mas ele era um péssimo pai. Ele não era um bom amigo. A gente começa a olhar o que o cara não era bom. E quando você critica no que ele não era bom, você acaba não absorvendo o que ele tem de bom. Você não se torna aquilo que você despreza. Eu quero a criatividade daquele homem. Eu quero as qualidades daquele homem. Mas se você despreza, você acaba não retendo. Eu lembro uma vez, eu estava olhando um homem de Deus, muito mais novo que eu, que está num sucesso ministerial incrível, sendo convidado para pregar em vários lugares. Eu comecei a acompanhar ele nas redes sociais para ver o que ele fala, tudo, para aprender, quero convidá-lo para pregar na igreja um dia, tudo e tal. E eu comecei a ver esse jovem, o ministério dele, a igreja dele, bem grande, várias igrejas já, ele pastoreia. Cara novo, falei, nossa, meu, o que Deus está fazendo na vida desse cara e tal. Aí eu vi um negócio do cara, um post que eu achei nada a ver, comecei a criticar o homem. Aí me veio essa frase, você não se torna aquilo que você despreza. Opa, Deus, me ajuda a enxergar de forma diferente. Eu não curti o que ele fez, mas não me dá o direito de focar naquilo. Ele faz grandes coisas para ti. Eu não vou criticá-lo em nome de Jesus. Então, a gente tem que tirar isso da nossa mente, amém? Quando você vê alguém rico, celebre. Quando um irmão teu prosperar, celebre. Amém? Quando nós tivermos essa atitude, você vai ver que a prosperidade vai te alcançar. Outra coisa que eu quero falar para você. Nós temos uma tendência de se alegrar somente quando a gente conquista a bênção.
Deus quer que você se alegre no processo, amém? Se você não aprender a ser feliz em Deus, se você não aprender a ser completo, ser suficiente no amor de Jesus Cristo que você já tem hoje, você nunca vai se sentir satisfeito lá na frente. Eu já vi um pastor falando assim: nossa, o dia que eu tiver 100 membros na minha igreja eu vou ser feliz. Aí ele conseguiu 100 e ele continuava vazio. O dia que eu tiver 500 eu vou ser feliz. Ele conseguiu 500. Você nunca vai ficar satisfeito. Ele chegou a ter 10 mil membros e ainda assim ele achava que precisava de mais. A nossa alegria, o nosso senso de completo vem em Deus. Você nunca vai saciar com mais, com mais, com mais, com mais. Portanto, se alegre no processo. No dia que eu casar, eu vou ser feliz. No dia, aí casa. No dia que eu tiver filhos, eu vou ser feliz. E você fica só protelando a sua alegria. O dia que eu for promovido, vou ser feliz. O dia que a minha empresa lucrar X, Y, Z, aí eu vou ser feliz. Nós temos que celebrar cada passo. Se você é uma pessoa que está endividada, celebre cada dívida que você quitar. Amém? Eu tinha um empréstimo no banco X. Quitamos o empréstimo. Chega para tua esposa, comemora, celebra, junta teus filhos, celebra. Quitamos aquele empréstimo em nome de Jesus. Terminamos de pagar o carro, glória a Deus. Nós pagamos a conta de luz atrasada, aleluia. Celebre cada passo da sua vida. Deus fez isso. No livro de Gênesis, quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º Ele descansou. Ele celebrou cada dia da sua criação. Olha lá, abre lá para mim, Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, acho que é versículo 9. Gênesis 1, 9, esse já era o 3º dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Próximo. A parte seca Deus chamou de terra, e chamou de mares o conjunto das águas. E o que Deus fez? Deus viu que ficou bom. Deus contemplou, Deus se alegrou, Deus celebrou. Não tinha ainda o homem sido feito, não tinha ainda nenhum animal sido feito, não tinha vegetação sobre a terra, não tinha chuva ainda, um monte de coisa ainda faltava acontecer, mas Deus celebrou. Fica uma lição para mim e para você. Devemos celebrar o pouco a pouco. Deus está te levando numa jornada, você vai chegar lá, os seus inimigos serão expulsos da terra, você vai tomar posse daquele lugar, mas Ele não vai fazer tudo de uma vez, não vai ser um sucesso instantâneo, para proteger você, porque Deus te chamou para a vida eterna. Ele não te chamou por um breve momento de sucesso, depois você despiroca, igual o balão que fura e cai, não. Deus te chamou para algo contínuo, amém? Tenha alegria no processo. Vou chamar a banda aqui, por gentileza. Tenha alegria no pouco a pouco. Sabia que Deus tem propósito até no sofrimento? Às vezes a gente ora por uma cura, por um milagre, e às vezes o milagre não vem, a gente não entende, a gente se frustra. Eu vi um testemunho do homem que ele tinha problema na coluna. Aí quando ele falou que ele tinha problema na coluna, eu logo me atentei, porque eu também tenho. Aí eu falei, bom, vamos ver o que Deus fez na vida desse cara. E ele começou a falar que ele orava, que ele jejuava, que quando vinha aqueles homens que operavam milagre na igreja dele, ele era o primeiro em receber oração. Aí ele via as pessoas sendo curadas em volta dele e a cura não chegava para ele. Ele não recebia a cura de jeito nenhum. E ele clamava e a coluna dele travava, impossibilitava ele de fazer várias coisas. Ele ficava acamado, com dores. E ele reclamando, Deus, quando que eu vou ser curado? Por que eu não estou sendo curado? Aí ele conheceu um pastor que era especializado em quiropractor, né? Ele faz quiropraxia, e esse pastor chegou para ele e falou assim, olha, eu não vou conseguir curar a sua coluna, mas eu vou te aliviar, e eu vou te encaminhar para um especialista.
E ele encaminhou ele para um especialista de coluna, e ele foi buscar esse especialista de coluna. E lá nas sessões com o especialista de coluna, papo vem, papo vai, ele ganha esse homem para Jesus. Depois ele pegou e foi, aí esse especialista falou assim: olha, agora você precisa fazer uma fisioterapia para você continuar com o seu progresso. Aí ele foi lá, conheceu a fisioterapeuta, começou a falar de Jesus para a fisioterapeuta, a mulher me aceita Jesus. E ambos começaram a frequentar a igreja dele. O cônjuge da fisioterapeuta veio, os filhos vieram, o homem, o especialista de coluna, também veio com a família. Hoje, ambas famílias servem o Senhor, tiveram suas vidas radicalmente transformadas na presença de Deus e na igreja. E Deus começou a falar com ele: se eu tivesse respondido a sua oração lá atrás, essas duas famílias não teriam me conhecido. Deus usa até o nosso sofrimento para um propósito. Entenda, o seu milagre, esse homem foi curado da coluna, mas não foi no tempo que ele queria, porque Deus tinha um plano. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, que vai além de nós mesmos. Se você se sente frustrado, se você está desapontado, sem esperança, eu creio que Deus sobrenaturalmente vai fortalecer você nessa noite.